é muito conhecido da Igreja do Senhor. A igreja conhece esta passagem bíblica muito conhecida e que nos conta uma história muito linda, que é um exemplo de fé e perseverança na presença do nosso Deus. Nós vamos ver que uma mulher chamada Ana, ela, irmãos, não podia dar à luz, como todos conhecem, porque ela era estéril. Isso era uma coisa impossível para Ana, impossível para o ser humano, impossível para a medicina. E naquele tempo, como nós conhecemos, a mulher que não tivesse filho, ela era uma mulher rejeitada, e uma mulher que tinha um sofrimento muito grande, até porque ela tinha que dar ao seu marido a outra mulher, para então seu marido ser pai de filhos. E nós vemos a história desta mulher. Esta mulher, ela sabia que ela não podia dar à luz, ela não podia ser mãe, diz a história. E a palavra de Deus diz que Ana, ela era uma mulher triste, uma mulher amargurada. Ainda, irmãos, que o seu marido a amava mais do que a outra que dava filho a ele. Só que ela queria ser mãe, ela queria ter um filho que pudesse a chamar de mãe. E ela, como mulher, quem sabe ela teria um desejo, seu maior sonho era pegar um filho em seu braço e ser chamada de mãe. Era um sonho para Ana, mas porém impossível para Ana. Ela sabia que não tinha possibilidade nenhuma dela ser mãe. E a palavra de Deus diz que Ana era uma mulher triste, amargurada, e tinha ali sua rival Penina. Além dela sofrer, irmãos, com amargura de alma, de não poder ter filhos, ainda ela sofria os insultos de Penina. Irmãos, preste atenção nesta noite na palavra do Senhor. Preste atenção. Nós vamos ver que ela ali estava sofrendo. Se Penina fosse uma mulher que tivesse amor, ela não ia insultar Ana. Ela seria misericordiosa, mesmo ela sabendo que aquilo era impossível. Mas faltava, irmãos, o amor. E muitas das vezes nos dias de hoje falta, irmãos. Às vezes nós olhamos, nós não, em vez de abraçar, irmãos, é melhor criticar. Mas nós, irmãos, muitas das vezes nós não entendemos o que está aqui no coração e a alma do ser humano gemendo. Ana estava sofrendo, Ana estava ali gemendo, mas a outra não estava nem aí. Começou a criticá-la, em vez, quem sabe, de dar a mão ou ajudar. Ou às vezes fica quieta que também isso ajuda. Mas não, irmãos. Aumentava a dor de Ana. E a palavra de Deus diz que todo ano seu marido ia para o templo do Senhor, oferecer sacrifício de adoração a Deus. E as duas mulheres e os filhos iam junto. A palavra de Deus assim diz que o marido de Ana repartia ali para os filhos, para a outra, mas para ela, irmãos, era algo especial. Glória a Deus.
falou para Ana. Mas mesmo assim, Ana não conseguia se alegrar, porque a sua alma estava abatida, estava aflita, porque Ana tinha o seu marido, mas eu quero o meu filho. E Ana ia, irmãos, junto. E a palavra de Deus diz que Ana foi até o templo. Foi até o templo. Porque ela sabia, irmãos, que ela, medicina, ela não podia ser mãe. Mas ela cria no Deus do impossível, irmãos. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Ela cria que tinha um Deus e que tem um Deus que poderia dar um filho, mesmo sendo impossível, a ela. E a palavra de Deus diz que ela vai ao templo. E ali ela começa, irmão, a orar na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que Ana começa a clamar ao Senhor pelo filho. Ana agora começa, irmãos, a clamar ao Senhor pelo impossível. Mas ela sabia que Deus é Deus do impossível, irmãos. Louvado e bendito é o nome do Senhor. E nesta noite, se você tem algo que você diz, já não tem mais jeito, eu já dei por perdido, ei, eu quero te dizer nesta noite, segundo a palavra do Senhor, não há impossível para Deus. Não há o que o nosso Deus, Ele não pode fazer. Louvado e bendito é o nome do Senhor. E ali a Bíblia diz que Ana orou. Ela se derramou na presença do Senhor. E a sua oração, irmão, não foi de 10 minutos, ou quem sabe 15. A palavra de Deus diz que ela ficou muito tempo ali, orando e buscando a Deus, a ponto dela se cansar. E não havia mais palavra na boca de Ana, ela só gemia e fazia movimento com os lábios. Louvado e engrandecido era o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que Eli, se não me falha a memória, estava ali, o sacerdote, melhor dizer, estava observando Ana, porque fazia muito tempo que estava ali. E pelo jeito que ela estava, ele teve ela como embriagada, irmão. E ele chegou para ela e falou: mulher, aparta desse teu vinho. Até quando se embriagará? A palavra de Deus diz que ela não conseguia orar mais com voz alta, ela gemia. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que ainda que não saia a palavra dos nossos lábios, mas tem um, que é o Espírito Santo, que leva o seu gemido até a Deus em forma de oração. E o nosso Deus entende o seu gemido, irmãos. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Quem sabe há muito tempo você está gemendo, você não consegue orar mais, você não consegue, você não tem força mais. Mas ei, nesta noite, eu te digo pela palavra do Senhor, se tão somente você ligar o teu pensamento e no seu coração você clamar a Deus, tem o Espírito Santo que vai transmitir ao Senhor a tua oração e vai te responder. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Mas, irmãos, eu aprendo aqui uma lição que nós temos que aprender nos dias de hoje. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Eu vejo, irmãos, que Ana, mesmo estando amargurada, estando sofrendo, Ana era mansa, irmão. Ana era educada. Quando o sacerdote chegou para ela e disse: mulher, aparta desse teu vinho, Ana respondeu com humildade, irmão. O que Ana falou? Ana respondeu: não, meu Senhor, não tenha a tua serva por filha de Belial, pela mulher embriagada.
Eu sou uma mulher atribulada de espírito, por quanto a tristeza do meu coração está me consumindo, a minha alma está triste. Irmãos, e ali o sacerdote olhou e falou assim: vai em paz. Vai em paz, mulher, e Deus conceda o pedido do teu coração. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Ei, irmãos, eu quero chamar a atenção, tanto minha como da igreja, nesta noite. Se Ana, quem sabe, ela não devia, irmão, ela estava orando, mas o homem, quando ele olha, ele pode se equivocar, irmão, mesmo sendo sacerdote, ele se equivocou. Agora Ana tinha aprendido de Jesus, porque a palavra de Deus fala assim: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E Ana, ela tinha aprendido de Deus isso, irmãos, porque ela respondeu com humildade. Naquele momento, irmãos, a palavra de Deus fez grande milagre na vida de Ana. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Irmãos, Ana poderia, porque tem gente que fala assim: o inimigo roubou a sua bênção. Irmãos, tem vez que o inimigo não rouba a nossa bênção, é nós que jogamos ela. Porque se Ana tivesse, ela estava com direito, irmãos, ela não estava bêbada, ela tinha direito de chegar e falar: ei, aí não. Mas ela primeiro respeitou a unção de Deus que estava na vida do sacerdote. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Irmãos, é preciso tomar um cuidado muito grande, e antes de nós deixar nossa ira se levantar e nós querer nos defender, é bom, muito bom nós aprender com Ana, com Esther, que quando ela viu, irmãos, quando ela viu que o negócio era sério, ela não foi chegar com afronto, mas ela entrou como mulher de Deus. Ela entrou na presença de Deus, e Deus moveu o céu a favor de Esther e do povo de Israel. Irmão, muitas das vezes nós jogamos a nossa bênção fora, por falta de humildade, às vezes, irmão, por achar que nós estamos com a razão, e nós temos esse direito de nos defender. Irmãos, a palavra de Deus diz que tem hora que é para nós falar, mas tem tempo de se calar. É preciso, irmãos, discernir os tempos, porque muitas das vezes a hora de nós quietar, nós fala. Tem muitas das vezes que na hora de nós ir para o joelho, nós vamos, quem sabe, para a briga. E não é assim, irmãos. Não é assim que Deus quer. Não é assim. Ana era uma mulher que ela orava a Deus, e era uma mulher humilde, e ela tinha um problema sério, mas como ela orou e teve a humilhação diante do Senhor, o Senhor concedeu a bênção para ela. Irmãos, eu quero dizer uma palavra nesta noite: vale a pena nós ser submissos, vale a pena nós ter respeito, vale a pena nós ter mansidão e educação, irmãos. A palavra de Deus nos fala que nós não podemos ser mal educados com ninguém. E ali ela soube responder e recebeu a sua vitória. Nós vamos ver que Ana não estava clamando pelo carro, por uma casa, não, irmãos. Ana estava clamando pelo impossível, e quando ela clamou na presença do Senhor, o céu moveu a favor de Ana. A palavra de Deus diz que ela ainda saiu, quando ela sai daquele tempo, ela já sai, irmãos, crendo na vitória dela. A palavra de Deus diz que ela já não estava mais com seu rosto abatido e nem com aquela tristeza. Deus havia, ela sentiu
que Deus, ela sentiu sua vitória, ela sentiu que Deus tinha trabalhado ao favor dela, e ela já chegou e comeu, porque, irmãos, passou-se um tempo, ela continuou orando, ela continuou perseverando em oração, e o Senhor lhe deu Samuel. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Irmãos, nessa mensagem cabe um testemunho. Irmãos, tenho 40 anos. 40 anos. E 39 anos da minha vida eu convivi com meu pai alcoólatra. Porque quando eu nasci ele já era alcoólatra, já fazia tempo. E nós passávamos, irmãos, as piores situações possíveis. Não dá para mim entrar em detalhe porque vai roubar muito tempo. E ali, irmãos, nos últimos tempos foi se agravando isso. O meu pai mora ali em Sete Quedas, meus avós já idosos. E já fazia mais ou menos uns 3 anos, e cada ano pior. Nós vínhamos numa guerra travada, irmãos. Porque o meu pai, ele começou a ficar mais velho e mexer com o meu avô, idoso, meio doente. Então, a paciência dele foi diminuindo. E quando ele estava muito nervoso, ele ia, tomava e vinha, brigava com meu avô já idoso e dava uma luta tremenda, irmãos. Tinha dia que nós chamava o pastor, pastor, você pode orar? O pastor passava lá, orava. Irmãos, a minha avó orou 29 anos praticamente pelo meu pai. Eu, 22 anos. A Márcia, uns 12, que é mais nova, de oração, irmãos. Nos últimos tempos, a batalha estava tão travada, que nós era chamado às correrias, às pressas, nós íamos para o Sete Quedas. Chegava lá, estava aquele caso. Irmãos, nós, meu pai embriagado, e nós sem saber o que fazer, nós orávamos, irmãos. Parece que não estava acontecendo nada, né, irmãos? Mas estava. Estava, irmãos. Nós chegávamos em casa, ali a pouco a minha tia, olha, não tem mais jeito, minha tia estava já no limite. E nós ia de novo e orava. Uma situação, irmão, que é só Deus que contemplou. Vim embora com o coração partido, deixando minha avó de 86 anos lá, meu avô com 88 anos, e o pai naquela situação, e uma batalha travada, irmãos. Nós vinha, orava de novo, e continuava as orações, pedia oração, e aquela luta lá, irmãos, ela acalmava um pouquinho, dali a pouco ela vinha de novo, e uma situação difícil, irmãos. Foi quando no aniversário da igreja do ano passado, agora fez 1 ano, nós estávamos, já estava perto de nós ir para a igreja, eu estava dirigindo o círculo de oração, a Márcia tinha que subir o louvor, e a minha prima liga e fala assim para a Márcia: olha, dá um jeito de vir, seu pai está muito ruim, e ele teve convulsões, foi parar no médico, teve 3 convulsões, uma atrás da outra, dá um jeito de vir. Mas nós tínhamos compromisso aqui, irmãos. Ela veio para cá, e de repente, quando estava ali, o telefone toca de novo, ela vai a minha prima desesperada vem. Sabe que quando fala assim, vem, eu não sei se encontro o pai de vocês vivo. Irmãos, nós ficamos entre a cruz e a espada, e nós temos que apresentar aqui. E o que fazer? Deu um desequilíbrio de nós. Mas quando aquele irmão Juan Branco, ele pegou a oportunidade e ele foi cantando para lá, e ele falava assim que era para adorar, era para adorar que Deus ia trabalhar, era para adorar que Deus ia trabalhar. Irmãos,
naquele momento nós entendemos o que Deus estava falando, e tanto eu como a Márcia, nós começamos a glorificar a Deus, nós começamos a adorar a Deus, e dar glória a Deus, e deixar o meu pai nas mãos do Senhor, e nós viemos primeiro fazer para o Senhor. Irmãos, eu confesso, quando eu estava bem ali, eu senti um cheiro como se fosse de velório. Eu comecei a tremer e falei: o sangue de Jesus tem poder, mas continuemos a nossa adoração. Viemos aqui, adoramos a Deus, deixamos nosso Pai nas mãos do Senhor. Irmãos, para a honra e glória do nome santo do Senhor, naquele momento, através daquela enfermidade, o médico olhou para ele e falou assim: olha, senhor, seu Abel, se o senhor continuar a beber, o senhor não vai viver mais. E agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, irmãos, faz 1 ano que o meu pai não bebe mais. Louvado seja o nome do Senhor. E o meu pai é outra pessoa que nós temos, irmão, prazer e saudade dele. E é assim que Deus faz. E hoje ele ainda não está na igreja totalmente, mas ele já está frequentando a igreja cristã. E eu conversando com ele, ele falou assim: a nossa igreja. Então eu achei interessante que ele já tem a igreja como se fosse a igreja que ele congrega. E Deus está trabalhando, eu acredito que Deus vai completar a obra. É isso que Deus faz. Mas, irmãos, preste atenção. Quase 30 anos de oração. Agora você imagina as orações minhas da igreja, dos filhos todos. Quanto tempo de oração se colocando? Irmãos, por isso que nós não temos que desistir da nossa vitória, porque o nosso Deus, Ele é Deus de milagres. Foi o que aconteceu na vida de Ana, porque ela perseverou em oração. Louvado e bendito é o nome do Senhor. E nós vamos ver, irmãos, nós vamos ver que Josafá também, ele passou por um momento muito difícil. Por quê, irmãos? Josafá estava tranquilo. De repente, chega uma notícia terrível para Josafá. Josafá, vem vindo os inimigos, e os inimigos eram muito fortes. Agora Josafá, irmãos, ele temeu, porque ele não tinha força, o exército dele não tinha força para guerrear contra os inimigos que haviam se levantado contra o povo de Israel. E a palavra de Deus diz que Josafá, ele temeu, mas Josafá, ele tomou uma atitude, irmãos. Josafá, a Bíblia diz que ele foi para oração e jejum, colocou o povo para orar. Na hora do temor, irmãos, nós temos que saber que nós temos um Deus. Na hora da dificuldade, irmãos, nós temos que saber em quem confiar. Nós temos um Deus. Nós temos exemplo dentro da palavra do Senhor. E a palavra diz que eles oraram, buscaram ao Senhor, jejuaram, e levanta um profeta e diz: ei, preste atenção, nessa peleja não tereis que pelejar, mas parai e vede o livramento que o Senhor vos dará. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus, oh maravilha do céu. Ei, Deus está dizendo para alguém nesta noite: ei, esta peleja, ela não é tua, esta peleja é minha. Parai de se preocupar, parai de querer resolver. Coloca nas minhas mãos e tu verás que eu pelejo a tua causa.
e te faço mais do que vencedor. Louvado e bendito é o nome do Senhor Jesus nesta noite. Irmãos, nós vemos que a palavra de Deus diz que eles saíram, e como Deus havia falado, eles não tiveram que mover as suas mãos, porque o próprio Deus armou emboscada um contra o outro e se exterminaram os próprios inimigos. Você está vendo o que é o trabalhar de Deus, o que é o mover de Deus a favor do teu povo. Então, irmãos, é preciso nós aprender a colocar as coisas nas mãos do Senhor, porque o Senhor é Deus que toma a causa, e o Senhor não perde batalha, irmãos, Ele entrega a vitória. É preciso crer na palavra de Deus. E por que, irmãos, que muitas vezes as pessoas, elas não conseguem vencer? Porque quando é para orar e entregar nas mãos de Deus, ela quer ela mesma resolver. Mas o Senhor fala nesta noite que é para entregar na mão dEle. Porque, irmãos, entendam uma coisa: tem coisa que é para nós fazer, mas tem coisa que é impossível. E o impossível é Deus quem faz. E o impossível só Ele pode fazer. É preciso nós ter esse discernimento na nossa vida. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Irmãos, também podemos ver o exército que cercava o profeta Eliseu, o exército da Síria. Estava cercado, irmãos. Olhando humanamente, não tinha condições nenhuma. Mas a palavra de Deus diz que o profeta ele orou. Ei, Deus está querendo chamar a atenção de nós hoje, da igreja, para orar. Orar, colocar nas mãos do Senhor, confiar. Porque nós vamos ver que quando o profeta orou, o que ele falou? Senhor, fere de cegueira. E o Senhor cegou aquele exército. Mas, irmãos, tem uma lição tão grande nesse texto, irmãos, que nós podemos aprender também com o profeta do Senhor. Ele podia ter falado assim: Deus extermina. Não. Ele falou assim: cega. Geazi se perturbou e falou: Senhor, nós estamos cercados. Aí ele fez uma oração diferente para Geazi: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E a oração, e o olho de Geazi através da oração foi aberto. E quando ele olhou, ele contemplou, irmãos, carros de fogo. O exército celestial de Deus estava ali, para que ele via que Deus era maior do que aquele povo que estava tentando contra eles. Agora, irmãos, o inimigo que veio para matar estava na mão do profeta. Uma lição, irmãos, muito maravilhosa. Estava na mão do profeta. Agora, ele chega e fala: os inimigos, preste atenção, segue-me. E levou os inimigos lá onde eles queriam ir. Quando chegou lá, irmãos, o que aconteceu? A palavra de Deus diz que quando chegou lá, o rei falou assim: como vamos fazer? Vamos exterminar? Eliseu falou: não,
traga água e pão. E apanharam uma mesa, irmãos, e serviu os inimigos. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que a vingança não pertence a nós, mas sim a Deus. Sabe o que nos ensina, irmãos? Os inimigos queriam ferir Eliseu, queriam exterminar. Mas Eliseu, ele nos traz uma missão, que ele alimentou os inimigos. Louvado e bendito é o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que quando eles viram aquilo, irmãos, eles entenderam que Eliseu não era inimigo, que fez o bem, que podia bem determinado com eles, mas ele não quis fazer isso. Alimentou, e ali eles recuaram e ficaram em paz. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Irmãos, muitas das vezes a palavra do Senhor, ela nos traz uma missão. O que será que fez Eliseu agir assim? O amor, irmãos. O amor. A palavra de Deus diz que não tratai mal com mal, mas sim com bem. E ele era servo de Deus, ele era chamado homem de Deus. E quando ele fez isso, ficou provado que realmente ele era um homem de Deus. Aleluia. Louvado e bendito é o nome do Senhor. O que Deus quer falar conosco nesta noite, irmãos? Está grande os levante, os inimigos estão atacando. Oração. Aprende. Vai para a oração. Eliseu orou e Deus deu grande vitória. Porque, irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só quero dizer que a oração, ela faz impossível. Porque, irmãos, era impossível o ser humano com a força dele vencer, mas o Senhor venceu por eles. E por isso, irmãos, deixa eu ver esse microfone. glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Deus fiel. Aleluia. Deus fiel. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Aleluia. Deus, irmãos. Deus é muito Pai. O que essa palavra nos diz nesta noite? A palavra do Senhor vem nos ensinar a persistir em oração. Nós precisamos confiar. Por que o Senhor nos traz essa palavra? Porque muitas das vezes, irmãos, queremos agir. E Deus fala para a igreja nessa noite: ei, aprende a colocar nas minhas mãos. A palavra de Deus diz no Salmo 46:10. Acabou, né? Ei, aquietai e sabei Assim não, vamos que deixar assim que deve. Sim, amém.